Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo do cálculo integral e diferencial. E na aula de hoje nós vamos dar uma introdução ao estudo da integral ou antiderivada. Por que é chamado de antiderivada? Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Nós já temos o hábito, o conhecimento de trabalhar com operações inversas, né? A adição e a subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. E a operação inversa da derivada ou da diferenciação, a derivada também é chamada de diferencial, é exatamente a integral, também chamada de antiderivada ou antidiferenciação, a operação, ok? Antidiferenciação é o processo, atenção, é o processo de encontrar o conjunto de todas as antiderivadas de uma dada função. O símbolo é esse aqui, pessoal, é como se fosse um S esticado, de fato, originalmente era um S. Esse símbolo, que nós vamos chamar de integral, denota a operação de antidiferenciação e escrevemos, ó. Aqui nós temos a integral de f'zinho de x dx, isso aqui sempre aparece dentro da integral, é uma certa função zona f de x mais uma constante. Por que mais uma constante? Nós vamos ver isso ao trabalhar os exemplos. Basta lembrarmos que a derivada da constante é zero. Então veja bem, quando eu derivo uma função, eu encontro uma outra função, que ao integrar essa outra, eu chego na uma, menos a constante, que eu não sei quem era, porque se existisse uma constante, a derivada da constante era zero. Vamos deixar isto claro trabalhando situações, problema, exemplos de como trabalhar. Mas vamos ver um teorema, né? Atenção, pessoal. Se n for um número racional, não precisa ser natural, pode ser racional, pessoal. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1, você soma 1 ao expoente e divide por n mais 1 e acrescenta uma constante. Lembrem-se que na derivada, quando eu tinha dy dx de uma função polinomial do tipo x elevado a n, quem é o dy dx de x elevado a n, pessoal? É n que multiplica x elevado a n menos 1. Você subtrai um do expoente e multiplica pelo n. Na antiderivada você faz o contrário, ó. Você soma 1 ao expoente e divide por n mais 1. E acrescenta uma constante arbitrária. Nós vamos já entender o porquê dessa constante. Atenção, vamos trabalhar aqui um exemplo para a gente entender essa história. Ó. Nós temos aqui, ó, aqui a integral. Aqui já é a solução, pessoal. Essa parte aqui já é a solução. Eu vou explicar como chegar à solução. Esta é a integral. Quem é a integral de x quadrado dx? Esta representação dx, ela aparece sempre nas integrais, ok? A integral de x ao quadrado dx, você pega o x ao quadrado, soma 1 ao expoente e divide por essa soma, por 2 mais 1. E acrescenta uma constante arbitrária. Portanto, essa integral é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Essa constante representa um número real qualquer. Como é que a gente pode provar isso? Olha, se você derivar esta função aqui, você chega nessa de volta. Se você derivar, que é a operação inversa, pessoal, quem é a derivada de x ao cubo mais 3 mais uma constante qualquer que seja o número que tiver aqui. Quem é a derivada disso aqui, se eu for derivar, pessoal? Ora, a derivada de x ao cubo mais 3, o 3 volta multiplicando, fica 3 vezes x, você diminui um do expoente, 3 menos 1, 2, esse 3 já estava aqui embaixo, e a derivada da constante é zero. Cortando 3 com 3, sobrou quem? Sobrou a função original, que é x ao quadrado. Vocês me entenderam? Quando você integra, você chega numa função que ao derivar volta para a original e vice-versa. São operações inversas, pessoal. Vamos ver aqui se nós entendemos, se a gente consegue integrar esta próxima função. Quem é a integral de x ao cubo dx? Quem é a integral de x ao cubo dx? Pela regra geral, você soma 1 ao expoente, ó, vou fazer direto aqui, ó, 3 mais 1, 4. Divide por esse valor, por 4, e acrescenta uma constante arbitrária. Vocês me entenderam como fazer a integral de uma função?
Vamos trabalhar outros exemplos para ficar cada vez mais claro, pessoal. Me acompanhem. Antes de trabalhar esse exemplo, eu queria mostrar uma coisa interessante. Vamos supor essa função aqui, pessoal. Ó, y igual a x ao quadrado mais 7. Quem é a derivada dessa função? Quem é dy dx dessa função? Dy dx é a derivada, né, pessoal? Ela vale 2x, né? Isso, o 2 volta multiplicando e diminui 1 do expoente. A derivada da constante, vocês estão lembrados que é 0. Então, dy dx é igual a 2. Portanto, dy é igual a 2x dx, fazendo produto dos extremos igual a produto dos meios. Ou seja, a integral de dy, que é y, vai ser a integral de dy é a integral de 2x dx, aplicando integral em ambos os lados. Por isso que aparece esse dx. Eu estou mostrando por que o dx aparece aqui dentro. A integral de dy, pela regra geral, é y. Já mostrar isso. Que eu quero voltar para essa função aqui, ó. Agora, quem é a integral de 2x? Aplicando a regra que nós acabamos de aprender. A gente repete aqui o 2. O expoente do x que aparece aqui é 1. Você soma mais 1 ao expoente. 1 mais 1, 2. Sobre 2. Mais uma constante. Eu não tenho como saber qual era essa constante, né? Porque ela zerou, mas existe aí uma constante. Ó, corto 2 com 2, eu chego em x ao quadrado. Mais uma constante que pode ser, inclusive, o 7. É por isso que lá no início, o que foi que nós dissemos, ó, a antidiferenciação encontra o conjunto de todas as antiderivadas. É uma família. É uma família por quê? Porque qualquer que seja essa constante era um 7. Mas pode ser qualquer número. Eu vou chegar sempre nessa função x ao quadrado mais uma constante. Vocês viram que uma inverte a outra? Professor, ainda não estou entendendo 100%. Vamos entender melhor aqui com mais um exemplo. Vamos lá, pessoal. Quem é a integral dessa função aqui, ó, de 3x mais 5 dx? Primeiro, a integral da soma é a soma das integrais. Eu posso, assim como na derivada eu posso derivar monômio a monômio, aqui eu posso integrar monômio a monômio. Pegando o primeiro aqui, ó, 3x. Quem é a integral de 3x, pessoal? Vai ser 3x. Aqui o expoente era 1. 1 mais 1, 2. Sobre 2. Você soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Mais, quem é a integral de 5 dx? Pessoal, atenção, ó, atenção para essa observação. A integral de k dx, quando k é uma constante, essa integral será sempre kx. Em outras palavras, a integral de 7 dx é sempre 7x. Mais uma constante, claro. A integral de menos 4 dx é menos 4x mais uma constante. Então, a integral de 5 dx é 5x. Por quê, professor? Porque aqui, pessoal, quando eu tenho 5 dx, é como se eu tivesse 5 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Como eu somo 1 ao expoente, 0 mais 1 fica 1. E divide por 1. Dividir por 1 não influi nem contribui. Então, esta integral, ó, do 3x é 3x ao quadrado sobre 2, do 5 é 5x, mais uma constante. Ficou claro, pessoal, a integral? A integral da soma é a soma das integrais, e a integral de uma constante dx é essa constante vezes x. De k dx é kx. Então, de 5 dx é 5x. E você vai integrando monômio a monômio. Lembrando sempre da regra geral. Soma 1 ao expoente e divide pelo novo expoente. Vou trabalhar mais um exemplo para ficar cada vez mais claro. Olha aqui um bem longo para a gente fazendo monômio a monômio. A rigor eu deveria reescrever como várias integrais. Assim, ó. 5x4 dx menos 8. A constante ela pode cair fora. x3 dx, ó, vou fazer aqui bem detalhadinho, mais a constante você joga fora e fica x ao quadrado dx. Eu estou aplicando a distributiva, todos esses multiplicado pelo dx. Menos 2 integral de x dx mais a integral de 7 dx. Eu quebrei essa integral de 1, 2, 3, 4, 5 termos em 5 integrais e integro cada uma aplicando a regra. Se não quiser reescrever assim, pode ir aplicando a regra direto em cada um dos monômios. Este caso eu vou quebrar assim para ficar bem claro. Depois que tivermos prática, a gente integra direto, tá certo? Como é que vai ficar essa primeira integral aqui, ó? 5x4, 5 poderia até estar fora. Você repete o 5, soma 1 no expoente, 1 mais 4, 1 mais 4, 5.
Tudo isso sobre esse novo expoente que é 5. A rigor, eu deveria acrescentar uma constante para cada uma dessas integrais. Mas a soma de todas essas constantes dá uma nova constante. Então, basta acrescentar uma constante no final, ok? Ó, repetimos o 5, somamos 1 ao expoente, 4 mais 1, 5, e dividimos por esse expoente. Vou repetir o 8. Aqui nós teremos, ó, x3 passa a ser x4 sobre o novo expoente, que é 4. Estão acompanhando até aqui, pessoal? O próximo aqui, ó, mais 9, tava x2, passa a ser x3, tudo isso dividido por 3. Não tá lindo? Menos 2x. Aqui o expoente, quando não aparece, é 1, 1 mais 1, 2, tudo isso dividido por 2. Mais a integral de uma constante de x é ela vezes x. É assim? De 7 dx é 7x. Olha que legal, aqui dá para simplificar, não dá, pessoal? Esse 5 com esse 5 morre, sobrou x5, menos 8 dividido por 4, 2, dá 2x4, não é, pessoal? Mais 9 dividido por 3, fica 3x3, menos 2 com 2 cancela, sobra x2, mais 7x, e eu ainda posso ter aqui uma constante. Por quê? Porque a derivada da constante é 0. Esta é a função integral dessa. Que se eu derivar essa última aqui, que é o resultado, que é a operação inversa, eu vou chegar nesta primeira. Concordam comigo, pessoal? Nessa primeira. Se derivarmos essa, chegamos aqui. Vamos provar isso? Não é obrigado a fazer, mas a gente pode provar que são realmente operações inversas. Ó. Se eu pegar essa função aqui, chamar ela de y e fazer um y', quanto é que vai ficar aqui, pessoal? Ó, o 5 volta multiplicando, diminui 1 do expoente, fica 5x4. Não é isso? Menos o 4 volta multiplicando, 4 vezes 2, 8, diminui 1 do expoente, 8x3. Mais 3 vezes 3, 9, x2. Menos o 2 volta multiplicando, 2x, que diminui 1 no expoente. A derivada de 7x é 7. E da constante é 0. Perceberam que ao derivar nós chegamos na mesma? Ó, compare, ó, 5x4 menos 8x3 mais 9x2 menos 2x mais 7. Vocês me entenderam? Que a derivada e a integral são operações inversas, só que quando eu integro, eu encontro uma família de derivadas. Porque aqui no lugar dessa constante, eu podia ter um número real qualquer. Poderia ser 1 menos 5, raiz de 3, 7, 8 terços, qualquer número, né, pessoal? Vocês me entenderam? Vamos deixar mais claro trabalhando outras situações. Venham comigo, pessoal. Olha aqui, eu já vou ter que dar uma reescritazinha nela, né, pessoal? Porque está na forma de fração. Mas eu posso reescrever essa integral assim, ó. O x está aqui no denominador, ele sobe com o sinal do expoente mudado. Como um elemento da multiplicação, eu posso escrever simplesmente x elevado a menos 2 dx. Veja que daqui para cá eu não estava integrando, apenas reescrevendo para tirar a variável do denominador. Agora a gente aplica a regra geral. Qual é a regra geral, pessoal? Pega-se o expoente, soma 1. Pessoal, na derivada a gente diminui, na integral a gente soma 1. E divide isso por esta própria soma, menos 2 mais 1. Tudo isso mais uma constante. Portanto, esta integral vai dar x elevado menos 2 mais 1, menos 1, sobre menos 2 mais 1, menos 1. Vamos deixar para botar a constante no final, depois que concluir as contas? É melhor, né, pessoal? Aqui, atenção, ó, x elevado a menos 1 sobre menos 1, esse menos aqui do 1, eu transformo ele em ser um menos da fração, menos por mais, menos. Pessoal, quando eu tenho a variável na parte de cima com expoente negativo, fica 1 em cima, porque aqui é como se tivesse 1 multiplicando, 1 dividido por menos 1, menos 1. E a variável, ela não subiu para mudar de expoente daqui para cá, ó, ela desce de novo para terminar com expoente positivo. Então fica menos 1, como está x elevado a menos 1, desce x elevado a 1, o 1 aqui não tem valor, ou melhor, não precisa escrever, é facultativo, o expoente 1, né, pessoal? Não é que ele não tem valor, ele é facultativo.
Portanto, é menos 1 sobre x mais uma constante. Esta é a derivada, ou melhor, a integral da função 1 sobre x ao quadrado, que a gente chama de primitiva. É a primitiva, é a que gerou esta função ao ser derivada. Tá claro, pessoal? A derivada de menos 1 sobre x é 1 sobre x quadrado. Mais a constante que for, porque a derivada da constante é zero. Vou trabalhar outro caso para deixar mais claro. Vou até criar um caso semelhante aqui para ver. Pode alguém ter tido dúvida? Vamos fazer um outro semelhante? Se eu tivesse assim, pessoal, ó. 2 sobre x ao cubo dx. Como é que integraríamos? Primeiro passo, esse 2 pode ficar aqui, não tem problema, né? O x elevado a 3 sobre x elevado a menos 3 dx. Primeiro eu reescrevo subindo, tá certo? E mudando o sinal do expoente. Agora aplica a regra geral. Fica, o 2 você repete, esse númerozinho constante aqui você repete. Poderia até cair fora da integral. E você integra aplicando a regra. Fica x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Ok? Soma 1 ao expoente e divide por esta soma, que vai dar igual a quê, pessoal? Ficou bem desigual aqui, né? Vai ficar, ó, 2 vezes x elevado a menos 3 mais 1, menos 2, sobre menos 3 mais 1, menos 2. Pessoal, esses dois números aqui eu posso dividir, né? Ó, esse mais por menos é menos, 2 dividido por 2 é 1, e a variável que está na parte de cima com expoente negativo desce com expoente positivo. Fica menos 1 sobre x ao quadrado mais uma constante. Pode ser representado por C ou outra letra qualquer. C é sugestivo, né? Obviamente. Vamos trabalhar mais um caso mais elaborado, pessoal. Quando eu tenho na raiz, eu tenho que reescrever também. Vocês lembram que na derivada a gente reescrevia. Qual é o expoentezinho que aparece aqui, hein, pessoal? Exatamente o 1, né? E aí a gente tem que transformar a raiz numa potência de expoente fracionário. E eu posso sim trabalhar com a fração, porque o teorema diz que o expoente pode ser um número racional. Ele só não pode ser irracional. Pode ser fração, pode ser decimal, finito ou infinito periódico, pode ser inteiro, positivo ou negativo, né, pessoal? Então aqui eu vou ter, ó, x elevado. Como é que a gente transforma, pessoal? A raiz, ó, esse expoentezinho passa a ser o numerador e o índice passa a ser o denominador. Então eu tenho x elevado a 1/3 dx. Agora vamos aplicar a regra. Como é que diz a regra, pessoal? A regra diz o seguinte: você pega o expoente, soma 1 e divide por essa própria soma, ou seja, por 1/3 mais 1. Vou efetuar essa soma aqui fora para já botar o resultado, pessoal. Aqui, ó, bem aqui de um ladinho. Vou até mudar a cor aqui para deixar bem claro para todos. Atenção, ó, que a gente está tirando a soma aqui para resolver. Quanto é 1/3 mais 1? Pessoal, somar um número com uma fração você pode fazer direto. A regrinha aqui como é? Você repete o denominador e faz isso, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então dá 4/3. Isso é o equivalente a tirar o MMC, pessoal. Vale sempre, ó, se eu tiver 2, para ver se ficou claro para todo mundo, mais 7/5, como é que a gente faria? Repete o 5, 5 vezes 2, 10, mais 7, 17. Vocês me entenderam, turminha? Ficou claro? Atenção, ó, aqui deu quanto? Deu 4/3. Então, a nossa integral é igual a x elevado a 4/3 sobre 4/3. Pessoal, dividir um número, o número aqui é x elevado a 4/3, por uma fração, a gente multiplica o número pelo inverso da fração. Então, é x elevado a 4/3. Quem é o inverso dessa fração aqui, ó? Dividir qualquer coisa por uma fração, multiplica essa coisa pelo inverso da fração. Inverter é o de baixo sobe e o de cima desce. Então, fica 3/4. Então, a minha integral final vai ser 3. Atenção, pessoal. Saiu na forma de raiz. Então, eu vou pegar agora e voltar. Não vou deixar a resposta na forma de expoente fracionário. Não fica errado. Mas como começamos com radical, é interessante dar a resposta na forma de raiz. Você transforma aqui numa raiz, ó. Raiz de x. O denominador vem aqui para dentro, raiz cúbica. O numerador é o expoente do radicando, 4. A gente só está invertendo o processo. E tudo isso sobre quê, ó? Esse 4zinho aqui, ó. Aqui embaixo tem 1, 4 vezes 1, 4. Então, é 3.
raiz cúbica de x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Professor, essa foi um pouco mais difícil. Eu não entendi muito bem. Não tem problema, pessoal. A gente cria um outro exemplo parecido e resolve para deixar cada vez mais claro. Vamos criar um aqui juntinhos, ó. Vamos lá, ó, comigo. Ó. Vamos dizer que fosse, por exemplo, raiz quinta de x ao quadrado dx. Quem seria essa integral, pessoal? Vamos comigo? Acompanhe, ó. Primeiro passo é transformar numa potência de expoente fracionário. Vai ficar x elevado a 2 quintos, vocês estão lembrados, né? O 2 sobre 5 dx. Agora vamos aplicar a regrinha, né? Pessoal, como é que a gente faz aqui, ó? Pega-se esse... Vou fazer aqui mesmo, ó. Pega o x elevado a 2 quintos, soma 1 ao expoente e divide por essa própria soma, que é 2 quintos mais 1. Vamos efetuar essa soma aqui num cantinho aqui em cima, ó, pessoal. Quanto é 2 quintos mais 1 por obséquio? Vamos comigo? Repete o 5. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Dá 7 quintos. Então, dá x elevado a 7 quintos sobre 7 quintos. Fazendo semelhante ao que fizemos no item anterior, a gente faz o seguinte, eu vou trazer bem para cá. A gente pega o x elevado a 7 quintos vezes o inverso dessa fração. O de baixo sobe, o de cima desce. Fica 5 sétimos. Que vai, repete o 5 em cima, o 7 embaixo e pega isso aqui e volta para a forma de raiz. Vai ficar raiz de x. Aqui para dentro vem o índice fica o mesmo, ó, começou com raiz quinta, termina com raiz quinta e aqui passa a ser um 7, que é esse numeradorzinho aqui. Então, a integral de raiz quinta de x elevado a 2 é 5 raiz quinta de x elevado a 7 sobre 7. Vocês me entenderam? Ficou claro, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui com estes primeiros casos de integrais. Ok? Não deixem de tentar resolver os exercícios. Qualquer dúvida me chama e traremos outras aulas com outros casos de integrais. Casos onde teremos que utilizar artifícios, integrais imediatas das funções trigonométricas que vão nos ajudar a resolver uma série de exercícios. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!